Olá, este é mais um bate-papo versátil. Hoje estou aqui com Sérgio Alpendre, crítico e professor de cinema, para falar da caixa Cinema Faroeste, que aliás nós lançamos já há algum tempo, mas não podemos deixar de prestigiar, né? Foi uma caixa muito aguardada, muito especial, dedicada a um gênero mítico, né, do cinema, que é o Faroeste. E vamos começar a falar pelo disco, pela ordem dos discos, né? E com um grande filme que é o Audazes e Malditos, do John Ford, já do final da carreira dele, que toca do tema do racismo. Então eu queria que você falasse um pouco, Sérgio, aí o que você acha aí desse filme do John Ford. Sei que você é um grande admirador do mestre. O John Ford é sensacional, né? Bom, eu não me apresentei, mas o Fernando já fez as honras. John Ford, assim, do Audazes e Malditos até o fim da carreira, eu acredito que ele tenha entrado numa fase em que ele estava livre, né, para fazer o que quisesse. Tanto é que depois vai fazer o Aventureiro do Pacífico e tal. E no Audazes e Malditos ele praticamente cala a boca daqueles que o consideram racista, né? Porque é um filme em que você não vê essa coisa maniqueísta que se tem quando se vai se tratar do assunto. Né? Você vê um filme muito mais ambíguo, muito mais e humano também, todos os personagens ali com uma coisa, né, muito forte, com um lado, uma complexidade muito evidente, né? Eu acho que é um filme que comprova assim, esse status livre do John Ford nesse final de carreira. Eu acho que você falou muito bem, né? Porque o John Ford ele sempre vai ser taxado, como hoje, por exemplo, você tem um Clint Eastwood e outros diretores Sim. que são incompreendidos e são injustiçados. Então o Ford é considerado racista, e aí as pessoas esquecem os filmes que ele fez sobre os índios, que ele matiza bem essa questão. Nessa mesma época ele faz logo pouco depois o Terra Bruta, que é um filme que tem essa questão indígena muito bem tratada, é um filme com várias contradições, um filme bastante complexo. E você falou bem que a fase final da carreira do Ford, essa complexidade vai assumindo nos filmes, né? Ele está de maneira mais livre, super consagrado. E tem que lembrar que pouco tempo depois ele faz O Homem que Matou o Facínora também, né? Exatamente, que é dando fim praticamente àquela mitologia do Oeste, né? Aliás, 1960 é um ano emblemático, porque é o ano em que Hollywood, é o ano tido como o fim da Hollywood clássica, né? Quando Hollywood quando os estúdios começam a ser vendidos para grandes corporações. E isso praticamente é o fim, é considerado o fim daquela Hollywood, do sistema dos estúdios e tal. E o John Ford estava lá filmando Audazes e Malditos. E é um filme incrivelmente interessante que você comentou isso, e é um filme que acabou ficando no limbo aqui, nunca tinha saído em DVD no Brasil, e as pessoas realmente não conhecem, é um filme desconhecido praticamente aqui do John Ford. Injustamente, né? E você vê, e o interessante é que ele tem o título em português, às vezes parece um título meio sem nada a ver, mas tem ao colocar o plural, ele coloca que você vê que é o personagem do sargento, que o título em inglês é o nome do sargento que é vivido pelo Wood Strode, né? Que é o personagem do sargento negro, mas na verdade é todo aquele regimento de soldados negros. Então ele coloca aqueles soldados em primeiro plano, né? E faz toda uma reflexão sobre, né, o que se esperava, né, o preconceito que existia contra aqueles soldados e na verdade o que eles eram, né? Muito mais dedicados, eram audazes e malditos no sentido, eles audazes de muita coragem, ao mesmo tempo malditos. O título acaba sendo feliz, apesar de ser um título que tem nada a ver com o original, acaba sendo um título feliz, né? Eram mais poéticos antes para dar títulos, né? Tem um lado bom e um lado ruim, né? Mas isso aí acertaram. E tem a atuação do Wood Strode, eu acho que é uma ótima atuação. Ele é um ator fantástico, né? Um ator que, assim, se não fosse a cor da pele, né, ele teria até tido mais oportunidades, era um ator para ser protagonista em outros filmes, né? Sim. A gente está comentando aqui do Valério Zurlini, né, do Sentado à Sua Direita, né, que foi uma outra grande atuação que a gente lançou também pela Versátil, né? E realmente eu acho que é um belo filme, ainda tem outros detalhes interessantes pra gente comentar. Ver como o John Ford filmou o Stephen Fletcher nos anos 30, por exemplo, que era um outro ator negro que não tinha espaço em Hollywood, mas o John Ford dava um espaço, um destaque para ele nos filmes. Então naquela época já era impossível, se observar bem, falar que o John Ford era racista. Racista, você vê que é realmente uma acusação infundada, né? As pessoas têm que voltar aos filmes para poder ter essas reflexões, um ou outro filme, pega uma ou outra cena para falar, né? Realmente é. E é um filme que tem várias coisas interessantes, flashback, daria para comentar, mas agora vamos ao próximo, que é o filme do Bud Boetker. Sim. Que, aliás, é uma página muito importante na história do Faroeste, nesse ciclo em que o Bud Boetker com Randolph Scott,
nesse ciclo que chamam ciclo Renault, né? Que são 5 faroestes, se eu não me engano. Acho né? que 6, né? 5 ou 6, né? Que é o Cavalgada Trágica, tem esse, O Homem que Luta Só, Fibra de Herói, preferido. O Resgate do Bandoleiro, e tem um outro agora que eu tô esquecendo o nome, né? E aí tem as coisas interessantes, então que você falasse um pouco aí, também do ciclo é o que eu gosto mais, eu tô revendo os outros, mas o que eu gosto mais é o Wright Lonesome, né? Que é esse da caixa. Que é o fantástico, é todo um ciclo com baixo orçamento, né? Filmes muito curtos, filmes de pouco mais de 1 hora, 70, ou no máximo 80 minutos, deixa eu ver aqui. Esse é 73 minutos. 73 minutos, é isso aí. Então, porque vai que tem um que passa de 80, não, mas isso daí é tudo bem, realmente é uma economia, mas né? tudo por aí, e é econômico, justamente, é o essencial. Não tem encheção de linguiça, não tem, é ação, basicamente, tem reflexão também, claro, mas é tudo o que dá para filmar com aquele orçamento, com aquele grupo de atores, com aquela equipe e tal. É realmente um exercício brilhante em economia de orçamento. E aí até uma coisa que eu até comentei no canal Versátil, e é interessante porque o Clint Eastwood, ele produziu um documentário tem um documentário de quase 1h30 sobre o Boetker, e ele fez um comentário, um depoimento em vídeo sobre o Cavalgada Trágica, que é um dos filmes do ciclo. E como esse estilo, que é um estilo dele bem minimalista, realmente de uma economia visual, de não ter aqueles modismos, como lembra um estilo, uma sobriedade que lembra o estilo do Clint, me lembra bastante do Boetker, né? Porque o Clint também filma economicamente, ele filma, geralmente dá preferência para o primeiro take, nunca estoura orçamento, ou raramente estoura orçamento, raramente estoura o cronograma. Então é bem meio nessa pegada mesmo. É essa a aula de cinema que ele teve, principalmente do Don Siegel, mas está aí aplicada no Beriker também. Eu falo Beriker porque o Scorsese naquele documentário fala Beriker, então é assim que fala. Porque antes eu não tinha a menor ideia de como é um nome inclusive difícil de pronunciar, muito um nome estranho, difícil, né? Então eu falo igual o Scorsese, na dúvida. E aí realmente é um grande filme, inclusive aquele final, né? Tem aquele final simbólico, não vou dar aqui o spoiler, né? E o Randolph Scott, que é uma figura talhada, né? E é a figura do solitário, né? Que nem o Scorsese fala no depoimento, tem um depoimento do Scorsese nos extras. Aliás, o Scorsese é um grande entusiasta do Boetker, né? Ah, sim, mas não tem como, né? Não tem como não ser. É um grande filme da caixa. Aí você vê que o Sam Peckinpah inicia a carreira, aliás, o Randolph Scott está no segundo longa do Sam Peckinpah. Belíssimo, né? Que é o Pistoleiros do Entardecer, né? Exatamente. E ele meio que dá continuidade a essa série do Bud Beriker com o Randolph Scott. Com o Randolph Scott, é verdade, bem lembrado. Um para e o outro retoma. E é bacana. Muito interessante. Que aí você passa de um mestre, por exemplo, um mestre já vem lá da época do cinema mudo, que é o Ford, para um diretor que já vem em um outro momento, uma outra fase do faroeste, né, que é a estética do Boetker nesse disco. Então, é um diálogo bem interessante aí. E no disco 2 nós temos um outro grande mestre. Se no primeiro disco você tem um John Ford e um grande realizador que é o Boetker, aí um outro grande nome associado ao faroeste que é o Anthony Mann. Sim, né? Com Almas em Fúria, que era um filme, por incrível que pareça, nunca tinha saído aqui no Brasil, nem em VHS, nem em DVD, que é um dos filmes, dos primeiros faroestes do Mann. Eu sempre confundo se é esse ou se é O Caminho do Diabo, né? Mas Caminho do Diabo seria o Winchester's... Não, aquele Devil's Doorway, que é com porque os três são dos anos 50. Os três são de 1950. 51. Ele produzia muito, né? Isso. E esse Almas em Fúria é um filme que permanecia inédito aqui no Brasil e é um grande filme do Mann. Não sei se você concorda, tem até uma coisa no ar ainda, uma estética no ar que é trazida para o faroeste, né? Sim, eu acho que porque o Anthony Mann filmou vários noirs no final do pós-guerra, né? No final dos anos 40. Tem aquela série, são 7 no ar, se não me engano. E ele filmou bastante. Eu pessoalmente prefiro ele nos faroestes. Mas o faroeste, principalmente no pós-guerra e no comecinho dos anos 50, era muito influenciado pelo noir. Vários gêneros hollywoodianos eram influenciados pelo noir. A gente tem O Pai da Noiva, com o Spencer Tracy, que é uma comédia familiar, tem um momento noir ali, um momento meio expressionista. E muitos melodramas, né? Que são muitos melodramas, justamente. O noir foi uma influência muito forte na cinematografia americana. E esse talvez seja o faroeste do Mann que mais sofre essa influência. Sofre no sentido, não no sentido negativo, né? Sofrer de ser afetado, né? Por essa influência do noir. E é fantástico, né? Um faroeste assim, de feminista, alguns diriam. Não sei se tem essa
essa preocupação. É uma mulher a protagonista, enfim. Ele é freudiano, né? Porque tem aquela relação Freudiano. dela com o pai, né? Com Que é o uma pai. relação de uma obsessão, chega a ser até realmente uma relação amorosa, entre aspas, né? Que ela tem uma obsessão com a figura do pai e ciúme, um ciúme doentio do pai. Quando ele se envolve com aquela outra senhora. E tem aquela cena da famosa cena da vilã, tesoura, né? A cena da tesoura. E tem uma questão de paisagem, né? Que eu acho que é uma das coisas incríveis do Man, nos faroestes do Man, que é realmente esse ciclo do Man dos anos 50 de faroeste, que os franceses adoram. Eu acho que tem que ser muito estudado, né? São filmes incríveis. Eu adoro o certo Capitão McClintock, que eu sempre esqueço o nome do... Lockhart. Eu confundo com McClintock, outra coisa. O Lockhart, que é fantástico. Outros, O Sangue Semeou a Terra. E o bacana dessa questão, a questão da paisagem. Como humano, ele filma o homem na paisagem e o uso dramático da paisagem. Sim. E esse filme tem tomadas incríveis, né? De paisagem. E todos aqueles personagens, aquele drama humano, a relação muito interessante dela, inclusive com aquele poceiro, né, mexicano, né, e aquilo, e tem o modo como ele olha para a família dos poceiros ali, é bem interessante esse olhar para o excluído, né. E tem essa coisa psicológica e tem a coisa trágica também, que é bem filmada, muito bem trabalhada pelo Man, né? A coisa psicológica do western psicológico que tanto falam dos anos 50 é basicamente essa comprovação da influência do noir, porque o noir era o gênero da psicologia, né? O gênero que introduziu mais essa psicanálise em Hollywood. E o faroeste vai atrás, né? O faroeste... influenciado pelo noir, claramente vai se banhar nessas águas. Nessa toada, né? Eu recomendo para quem a Versátil lançou, tá fora de catálogo, o Sua Única Saída, do Hal Walsh, aquele filme que ele fez com o Robert Mitchum, né? Tem que relançar, que esse daí casa muito bem com o Almas em Fúria, que também é psicológico, é um filmaço, né? É um grande faroeste também, com Robert Mitchum. E aí nós temos... Aí no mesmo disco, o filme do Hal Walsh, tá falando dele, Sua Única Saída, que é o Comando Negro, né? Como você ouviu a crítica na Folha, eu concordo com você, é um filme menor um filme menor, mas é do Walsh. Mas o Walsh é um gigante. Eu também acho um gigante. Então vai ter sempre umas 3 sequências que você né, se perde um pouco, assim, não tem jeito. Com o Hal Walsh, mas é realmente um filme menor, assim, do Walsh. Tá num momento ali em que ele tinha acabado de filmar talvez o seu melhor filme, que é o Roaring Twenties, como é que chama em português? Enfim, você tá tentando lembrar o nome. É o de gangster dele, é um de né? gangster, bem famoso. Roaring Twenties, Os Heróis Esquecidos. Isso aí. E que é uma obra-prima antológica, aí chega o Dark Command e você fica, opa, não é tão bom, você esperava mais, mas é um Walsh. E tem aquela coisa a diferença para qualquer, enfim, no ano ali você... Tinha poucos filmes melhores ainda assim. O que eu gosto do Walsh, acho incrível, né? Como ele tem a questão do senso do espetáculo, né? Como ele consegue construir, mesmo com um roteiro, que é um roteiro absurdo, né? Que não tem, cheio de buracos, uma inverossimilhança assim... Como ele consegue, como Hitchcock, as cineastas, que não importa, pode ser a coisa mais absurda, mas é tão bem filmado, ele consegue criar no espaço cênico, na mise-en-scène dele, e como ele edita, como ele filma as cenas de ação, e a trama que você se envolve, que você deixa qualquer questão de credibilidade, de história de lado, e você se envolve com aqueles personagens. Sim. E as sequências de ação, né, que o Walsh até fala aqui, que acho que poucos diretores em Hollywood filmavam cenas de ação como ele. Tem uma sequência aí com uma carroça, que é uma aula de decupagem, né? Como que o Walsh faz aquilo, é uma coisa incrível, né? E lembrando que é um filme com o John Wayne, ainda não era aquele John Wayne, o grande John Wayne, o famoso John Wayne. Ele tinha acabado de fazer o Tempo das Diligências, né? No Tempo das Diligências, quer dizer, foi o filme que fez com que ele estourasse. Não é o primeiro filme dele, muita gente pensa que é, né? Nossa, ele começou bem antes. Ele começou lá nos anos 20, passou por um monte de faroestes baratos durante os anos 30, mas enfim, ainda não era aquele John Wayne, não tinha o status que ele tinha quando fez Rastros de Ódio. Claro, que já é um outro momento. Muito mais jovem, muito mais, já galgando posições no Star System, vamos dizer assim. E tem até o Roy Rogers, né, que fazia aqueles filmes da matinê, tem até a música de Elton John em homenagem a ele tá aqui um encontro dos dois, né, esse filme é mítico por causa disso também. E aí, no disco 3, a gente vai ter, eu acho que assim, pra mim a pérola da caixa, que foi uma grata surpresa, que eu já conhecia de referência. Os dois, né? Os dois são maravilhosos, né, mas o filme, eu sempre chamo a atenção ao filme, sobretudo ao filme do Tourneur,
Porque o Turner, na verdade, ele foi muito pouco visto aqui no Brasil. Pouco. As pessoas conhecem mais Não só no Brasil. em outros lugares, por exemplo, Sangue de Pantera, as pessoas conhecem os filmes dele para EKO, com o Val Lilton. Mas, por exemplo, mesmo o Noite do Demônio, que a gente lançou, que é dos anos 50, no Obras-Primas do Terror, pouca gente conhecia aqui no Brasil, é um filme maravilhoso. Os noir dele, não só o Fuga do Passado, o Maleta Fatídica, que é muito interessante, mas os faroestes, eu tinha visto um artigo numa revista do Sul, na Atari, dos 3 faroestes, ele fez uns 5 faroestes, 5 ou 6, se eu não me engano, e esses faroestes falavam muito bem. E quando fui ver agora na caixa, tal, a gente foi selecionar a caixa, pra mim foi um encanto, foi uma descoberta, e aí eu entendi por que tem lá na França, saiu uma edição, o Bertrand Tavernier fala mais de meia hora do filme, assim, apaixonado pelo filme, os franceses adoram, que é esse Paixão Selvagem em português, né? Que é um filmaço, não sei se você concorda. Concordo totalmente, é um filme colorido, né? Então, é um belíssimo colorido, Technicolor, né? um colorido assim, que se assusta até, e pra quem vinha daqueles filmes de terror em preto e branco, é um contraponto total, né? O Jacques Tourneur já tinha mostrado a genialidade em todos aqueles A Morta-Viva, Sangue de Pantera, mas nesse filme ele comprova que é versátil também, que versátil. Não foi de propósito, foi mas sem ele querer, juro ele que foi fez sem tudo, querer. Ele fez tudo. Podia fazer de tudo com a mesma desenvoltura, como um mestre mesmo, assim. E como é que é o nome do ator mesmo? É o Brian Andrews. Brian Donlevy. O Brian Donlevy, que é o personagem muito interessante. Que é o jogador, o viciado. Esse personagem é fantástico, é um personagem trágico. Ambíguo, né? Já surge como um personagem trágico, não é que eu estou estragando final nenhum, ele já surge, né, como o personagem trágico. E tem essa coisa que você não está acostumado a ver. Também em faroestes, claro. Que é aquela... Ninguém é totalmente bom, ninguém é totalmente ruim, né? Você falou que é um filme de fronteira, não só fronteira física, geográfica. Fronteira psicológica, fronteira da alma, fronteira das pessoas. Elas estão sempre em dúvida entre uma coisa e outra, entre fazer isso, entre aquela mulher e aquela outra. A mulher está em dúvida entre aquele homem e aquele outro. Tem os personagens estão todos divididos, eu acho muito interessante esse filme. E é um filme que tem uma riqueza de significados, assim. Inclusive, eu acho assim, uma coisa que me impressiona no Turner é a elegância da mise-en-scène, a elegância visual dele. Ele tem uma cadência, um domínio do ritmo, que é uma coisa incrível, uma inteligência visual também. Tem uma questão de um personagem que está envolvido num roubo, né, que ele está fazendo de um depósito do pessoal daquela cidade. Como o Turner mostra aquilo com a câmera para você, sem dizer, né? Você tá lá, a imagem, você tem que ver. Então ele trabalha muito a questão do olhar, né? Então, assim, é um domínio que o Turner tem da cena visual que é incrível, né? E é um filme que também, até quando eu fiz a revisão, eu percebi que o tradutor não tinha traduzido as músicas. E como as músicas, né, que estão amarradas à narrativa, como ele faz isso muito bem, né? Então é um filme de pequenos detalhes para ver e rever. Então a gente traduziu. Aí na revisão eu traduzi. Porque tem a ver, tem toda a relação com as personagens. Então, é tudo muito bem pensado. Né? Como o Cat Ballou vai fazer anos depois, só que não de maneira tão feliz. A música serve como comentário da história. E aliás, nos extras não deixem de ver o Turner, 2 minutinhos, ele já velhinho falando, pegando uns postais, falando desse filme. Muito eu nunca legal. tinha visto ele em vídeo, né? Ele fala do filme e ele gosta do filme pelo que ele fala no vídeo. E aí, terminando a caixa, nós temos um grande filme, o último filme de cinema do Joe Lewis, né? Que é lembrado até hoje pelo Mortalmente Perigosa, Gun Crazy, e também pelo Império do Crime, The Big Combo. E fez esse outro grande filme, um faroeste. Ele fez alguns outros faroestes, mas esse é o mais famoso. E né? É o melhor, realmente. Tem o Obrigado a Matar, que é fantástico. Aquele outro, Odeio Te Odiar, não lembro qual é a tradução. Mas enfim, esse é sensacional. Já na imagem inicial de um homem, o Sterling Hayden, segurando um arpão para um duelo, ele já inicia desse jeito, você fala, caramba, é icônico, né? Estou diante de algo que nunca vi antes no cinema. E depois todo o desenvolvimento até chegar nesse duelo, vocês vão ver que é realmente um filme especial. E é outro diretor que é pouco conhecido, filmava com baixo orçamento. Aliás, ele fez esse filme com muita dificuldade, porque tinha baixíssimo orçamento, poucos dias para filmar. Usou até coisas que eu estava comentando aqui comigo, até material e imagem, cenas, acho que do Johnny Guitar, alguma coisa de sobra de filmagem. Porque ele não tinha quase cenário para fazer.
E aí é um filme, eu acho muito bacana também, não sei se você, o roteiro do Dalton Trumbo, né? Claro. Que o Dalton Trumbo é um roteirista incrível, perseguido, né, na Caça às Bruxas. Você vê como ele constrói, né? o vilão. A construção do vilão não é uma construção comum no cinema hollywoodiano. Quer dizer, a gente está falando tudo de filmes aqui que saem do comum, né? Mas você vê essa construção, é uma construção rica demais. Aquele herói com uma consciência de que podia ter tomado um outro caminho, mas não tomou. O vilão, né, no caso, que é aquele da mão mecânica. Da mão mecânica. Aliás, não é só o cara com arpão. O vilão tem uma mão mecânica, exatamente. Que é um grande pistoleiro de negro, né? É bem simbólico, vestido de preto, né? E aquele duelo dele com as mulheres tem um papel fantástico nesse filme. Né, tem uma cena famosa com o Sterling Hayden conversando com um menino ali dos pequenos, acho que é mexicano. São os filhos daquele vizinho do pai dele, exatamente. Que é atacado. E não sei se eu deveria falar isso, mas enfim, ele tá conversando ali com o menino e o menino fala algum comentário assim, ela é uma garota, ela não sabe nada. Aí o Sterling Hayden fala pra ele, não, as garotas sabem mais do que todos nós juntos, do que nós dois juntos. E bem lembrado, tem uma cena... E as mulheres do filme têm essa consciência realmente de tudo que as cercam. São mulheres muito bem construídas, muito bem... E aí remete até no cinema do Lewis, né, se pensar a questão da mulher não mortalmente perigosa, né? A figura é uma figura dominante lá, né? Naquele casal. Praticamente todos os filmes dele, né? Tem isso, Tem um filme que eu esqueci agora o nome, mas é dos anos 40, que a protagonista é uma mulher. Que é My Name is Julia Ross, Trágico Álibi. Exatamente, Trágico Álibi. Trágico Álibi é um filme no ar, Esse filme é fantástico e você vê ali uma atenção, uma construção especial para o personagem feminino. É interessante, tem uma outra grande cena nesse filme, precisa falar do duelo realmente que abre e é suspenso nos créditos, depois fecha o filme, mas tem uma grande cena que é a cena do personagem, desse pistoleiro, que ele vai lá com a cena que ele vai, digamos, fazer o serviço, enfrentar lá o imigrante, né, o mexicano fazendeiro. Tem um grande diálogo desse fazendeiro com ele sobre a questão de como morrer, né? Então, assim, é um filme realmente especial, que também estava esquecido, nunca tinha saído aqui em VHS nem em DVD. Então é uma caixa muito legal, assim, foi um prazer trabalhar. Eu tenho meu gênero de formação enquanto cinéfilo, foi o faroeste, na adolescência vi muito faroeste. É o gênero americano por excelência. Adoro faroeste, gosto muito de quadrinhos de faroeste, então assim, e tem uma grande, vi muito faroeste, né? Então só para avisar que um dia vamos chegar ainda no espaguete. Na caixa de cinema faroeste a gente vai dar prioridade aos americanos, mas a gente vai criar uma caixa, claro, para o espaguete, que é também uma tradição italiana com grandes diretores, grandes filmes. Isso é uma promessa, Fernando? Não, é uma promessa, ano que vem vai ser cumprida. E teremos muito em breve, mas muito em breve, um Cinema Faroeste 2, com alguns desses cineastas, né? Posso adiantar, né? Teremos o Turner novamente, o Boericker e o Ford, né? Aí na próxima caixa. Maravilha. Né? E o Walsh também, então vai ser uma belíssima caixa. Maravilha. Espero que vocês gostem. Agradeço muito o Sérgio por esse bate-papo. Eu que agradeço. Né, por essa oportunidade e a vocês por terem acompanhado. Muito obrigado e até o próximo bate-papo. Até uma próxima.